Pronto, Hare Krishna, já está no ar. Hare Krishna, bom dia a todos. Vamos então dar continuidade a esse programa muito importante para a sociedade ISKCON e também para a sociedade humana em geral, aqueles que têm acesso, que é a leitura diária do Srimad Bhagavatam pela TV Mayapur Brasil. Agradeço muito sempre por participar através do convite de vocês. Hoje nós temos o Bhagavatam no canto 2, capítulo 7, verso número 10. O título do capítulo, Encarnações Anunciadas. Vamos então dar início formal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, eu vou ler palavra por palavra do sânscrito, depois vou ler o sânscrito, então vou ler palavra por palavra com a tradução, depois a tradução e então o significado dado por sua divina graça. Depois vou fazer um rápido comentário. Nabhe asau Rishabha asa sudevi sunu yaha vai chachara samadrik jada yogacharyam yat paramahamsyam rishayaha padam amananti swastaha prashanta karanaha parimukta sangaha. Nabe Rasavrishabha Asa Sudevi Sunu Yovai Chachara Samadrig Jadayoga Charyam Yat Paramahamsyam Rishaya Badam Amananti Swastar Prashanta Karana Parimukta Sangaha. Nabhe, por meio de Maharaj Nabhi, Asal, a personalidade de Deus. Rishabha, Asa tornou-se. Sudevi, Sunu, o filho de. Yaha, quem? Vai, de certo. Chachara, realizou. Samadrik, equilibrada. Jada, material. Yogacharyam, prática de yoga. Yat, a qual. Paramahansyam, a fase de perfeição máxima. Rishayaha, os sábios eruditos. Padam, situação. Amananti, aceitam. Swastaha, situado no eu. Prashanta, suspensos. Karanaha, os sentidos materiais. Parimukta, perfeitamente liberados. Sangaha, contaminação material. A tradução é a seguinte: o Senhor apareceu como filho de Sudevi, a esposa do rei Nabhi, e era conhecido como Rishabhadeva. Ele realizou yoga materialista, que serve para equilibrar a mente. Essa fase também é aceita como a situação de liberação mais perfeita, na qual a pessoa se situa em seu próprio eu e fica inteiramente satisfeita. Significado: entre os muitos tipos de práticas místicas para alcançar a autorrealização, o processo de Jada Yoga também é aceito pelas autoridades. Essa Jada Yoga consiste em práticas através das quais a pessoa se torna tal qual uma pedra bruta, para evitar afetar-se pelas reações materiais. Assim como uma pedra bruta é diferente a todas as espécies de investidas e reinvestidas das situações externas, do mesmo modo, a pessoa pratica Jada Yoga, tolerando a dor que é voluntariamente infligida no corpo material.
Esses yogis, entre muitos métodos de autoflagelação, arrancam os pelos de seu rosto, sem barbearem-se e sem a ajuda de nenhum instrumento. Mas o verdadeiro propósito desta prática de Jada Yoga é livrar-se de toda a afeição material e situar-se completamente no eu. Na fase final de sua vida, o imperador Rishabhadeva vagava como um mudo louco, não se deixando afetar por nenhuma espécie de maus tratos corpóreos, vendo-o como um louco, vagando nu, com cabelo comprido e barba longa. As crianças e homens menos inteligentes nas ruas cuspiam nele e urinavam em seu corpo. Ele se deitava sobre seu corpo, ou melhor, ele se deitava sobre seu próprio excremento e ficava imóvel, mas o excremento de seu corpo era fragrante como o aroma de flores perfumadas. E uma pessoa santa o reconheceria como um Paramahamsa, alguém na fase de perfeição humana. Entretanto, a pessoa que não consegue tornar seu excremento perfumado não deve imitar o imperador Rishabhadeva. A prática de Jada Yoga foi possível para Rishabhadeva e outros no mesmo nível de perfeição, mas essa prática extraordinária é impossível para um homem comum. O verdadeiro propósito de Jada Yoga, como se aqui neste verso, é prashakarana, ou subjugar os sentidos. Todo o processo de yoga, qualquer que seja o título que receba, serve para controlar os desenfreados sentidos materiais e assim preparar a pessoa para a autorrealização. Especificamente nesta era, esta Jada Yoga não pode ter nenhum valor prático. Mas, por outro lado, a prática de Bhakti Yoga é viável porque é deveras apropriada para esta era. O simples método de ouvir a fonte correta, o Srimad Bhagavatam, levará a pessoa à fase de máxima perfeição yógica. Rishabhadeva era filho do rei Nabhi e neto do rei Agnidra, e foi o pai do rei Bharata, cujo nome serviu para que este planeta Terra fosse chamado de Bharatavarsha. A mãe de Rishabhadeva também era conhecida como Merudevi, embora seu nome seja aqui mencionado como Sudevi. Às vezes se propõe que Sudevi era outra esposa do rei Nabhi, mas como em outras passagens menciona-se que o rei Rishabhadeva é filho de Merudevi, é claro que Merudevi e Sudevi são a mesma pessoa conhecida por nomes diferentes. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Pela tecnologia, temos a oportunidade de oferecer nossas reverências a todos os Vaishnavas e Vaishnavis em todas as partes e em momentos diferentes. É muito interessante tudo isso. Falamos agora e depois alguém entra para assistir a gravação e outra vez participa de Sadhu Sangha. E aqui podemos dizer que é Sadhu Sangha mesmo, porque a base do estudo de hoje, do comentário de hoje, é nada menos que o Srimad Bhagavatam, nada mais que o Srimad Bhagavatam. Então, o Srimad Bhagavatam é a literatura apropriada para os Vaishnavas. Os Vaishnavas, os Gaudiya Vaishnavas, seguidores do Senhor Chaitanya, têm como base, em termos de literatura, o Srimad Bhagavatam, porque o Senhor Chaitanya teve o Srimad Bhagavatam nessa consideração. Então, aqui já estamos no canto 2. O canto 1, com todas as suas aventuras e muito introdutório,
apresentou Vyasadeva primeiro, né, no verso número 1, apresentando o objetivo de estudo do Srimad Bhagavatam, o Gyan, ou o objeto de estudo que o Srimad Bhagavatam iria apresentar, porque ele está falando no verso 1, do verso do canto 1, capítulo 1, é o verso número 1. Então, ele está apresentando o que vai se falar por todos os 12 cantos do Bhagavatam. Em seguida, os sábios de Naimisharanya, reunidos, também se reúnem no início da Era de Kali e constituem um projeto de combater as deficiências típicas da Era de Kali, através de um sacrifício que duraria os primeiros 1000 anos da Era de Kali. E assim eles se reúnem e elegem Suta Goswami, e Suta Goswami aceita ser eleito como a pessoa que iria falar, ele, Suta Goswami, que havia participado da conversa de Shukadeva Goswami com Parikshit Maharaj e que, portanto, poderia falar com toda a genuinidade de alguém que escutou de Shukadeva Goswami diretamente o Bhagavatam falado. E também que participou do diálogo entre Parikshit e Maharaj e Shukadeva Goswami, porque Parikshit Maharaj fez as perguntas apropriadas. Ele queria, com mente focada, ele queria conhecer Krishna. Então, assim o Bhagavatam vai, no primeiro canto, nos seus 19 capítulos, o Bhagavatam vai apresentando diferentes aspectos desse diálogo, o diálogo de Shukadeva Goswami com Parikshit Maharaj, a história de Parikshit Maharaj e vários outros temas. Entra no canto 2, e o canto 2 também vai avançando. Este capítulo, o 7º capítulo, já vai tratar das encarnações anunciadas. E no verso de hoje, o nosso verso, trata de uma encarnação muito famosa, Rishabhadeva. Rishabhadeva, como o texto aqui diz, é filho de Maharaj Nabhi. E Maharaj Nabhi, por sua vez, é filho de Maharaj Agnidra. E Agnidra é filho de Maharaj Priyavrata. Então, aí temos uma árvore genealógica que vai classificar Rishabhadeva como alguém que vem de uma herança cultural e genética, entre aspas, espetacular. E a história de Priyavrata é muito interessante, porque ele não queria, de jeito nenhum, ser o imperador do mundo. Depois ele aceita ser o imperador do mundo e se envolve. Depois ele sai do seu envolvimento, a essa altura já tinha nascido Agnidra, seu filho. E então ele deixa Agnidra no poder e ele renuncia, vai cuidar da vida espiritual. Agnidra depois faz o mesmo com Nabhi. E Nabhi, o pai de Rishabhadeva, não conseguiu ter filhos. Então, ele era casado com Merudevi, que também se chama Sudevi, e resolveu fazer uma cerimônia com brahmanas muito qualificados para pedir um filho, porém ele queria um filho que fosse igual ao Senhor Supremo. E os brahmanas eram muito qualificados, tanto que, na hora do sacrifício, na presença do casal, Nabhi e Merudevi, eles invocaram a personalidade de Deus e Vishnu aparece e eles, os brahmanas, esclarecem: sabemos que não devemos pedir nada, mas estamos aqui diante de um imperador que não tem filhos e que quer ter um filho, mas ele tem um desejo particular. Ele quer uma particularidade específica em seu filho. Ele quer que seja igual ao Senhor. Aí Vishnu acalma todo mundo, dizendo: bem, eu entendi,
o propósito do sacrifício. Só que é muito difícil, é impossível ter alguém igual a mim, porque não há ninguém igual ou superior a mim. Mas eu estou entendendo a grande importância do sacrifício, estou entendendo a legitimidade do desejo de Nabi. Então, eu mesmo vou aparecer como filho de Nabi e Merudev. E isso acontece. Quem nasce? Rishabhadeva. E Rishabhadeva nasce com todas as virtudes tão elevadas, evidentemente, afinal, é a própria Suprema Personalidade de Deus. Então, naturalmente, ele é Bhagavan, dotado de particularidades, dotados de atributos. Os atributos são as 6 opulências. Entre todas as opulências está a beleza, e a beleza de Rishabhadeva é descrita. Se descreve o cabelo dele como um cabelo castanho, se descreve os olhos dele como pétalas de lótus, a postura, o corpo dele como o corpo natural de um kshatriya, bem distribuído, malhado. Então, ele é descrito, a beleza dele é descrita, e a potência dele, todas as 6 opulências são descritas em máxima potência mesmo. Então, ele aparece assim e começa a administrar a herança que recebeu de seu pai, Nabi, de seu avô, Agnidra, de seu bisavô, Priyavrata. Então, ele administra de uma maneira tão perfeita que os sacrifícios que eram feitos para Indra tinham que ser feitos regularmente. Caso contrário, Indra não privaria o planeta Terra de chuvas, e não havendo chuvas, aí não haveria plantações, produção de alimentos e tudo mais. Então, Indra ficou muito perturbado com a potência de Rishabhadeva, com as opulências, com a beleza, com a riqueza que ele desenvolvia, um reino próspero. Então, Indra resolveu dar um tempo de estiagem e então não mandou chuvas. Ele, que é o manda-chuva, não mandou chuva, simplesmente não mandou chuva. E a seca começou a acontecer. Então, Rishabhadeva não teve dúvida e, com sua própria potência suprema, resolveu fazer com que a chuva viesse. Então, a chuva veio e Indra ficou ainda mais impressionado, porque alguém que não é o manda-chuva oficial produziu chuvas no planeta Terra. E assim, Rishabhadeva ficou administrando o seu reinado com muita competência, muita produtividade. Havia prosperidade geral. E ele, então, se casou e teve 100 filhos. Ele casou com a filha de Vishvakarma. Não lembro agora o nome dela, mas foi a filha de Vishvakarma. E Vishvakarma é o arquiteto dos semideuses. Então, a menina, né, a noiva, também era bastante competente. E ele se casou com ela e então nasceram 100 filhos. Dos 100 filhos, o mais velho é o famosíssimo Bharata. Bharata, que deu o nome ao planeta Terra, de Bharatavarsha, que deu inspiração para que o Mahabharata fosse produzido como Mahabharata, que deu também, cujo nome foi chamado, no Bhagavad Gita, foi chamado por Sanjaya para Dhritarashtra, para apontar a Dhritarashtra a responsabilidade que ele tinha com a guerra de Kurukshetra. Então, Sanjaya, em dado momento, o chama, né? Chama Dhritarashtra de descendente de Bharata. Também Krishna chama Arjuna de descendente de Bharata, para lembrar a Arjuna que ele tinha uma ascendência por parte de pai de
do rei Bharata, o poderosíssimo rei Bharata. E Bharata também é famoso. O quinto canto do Bhagavatam vai dar assim as descrições do rei Bharata e uma vida cheia de, também como todos os seus ascendentes, como seu pai e todos os outros, uma vida cheia de prosperidade, e a sua administração era perfeita, nota 10 ou mais que 10. Então, Bharata é muito famoso, e o quinto canto do Srimad Bhagavatam vai descrever a sua vida, a sua biografia. Voltando a Rishabhadeva, então Rishabhadeva, com toda essa competência e com seus 100 filhos, e seus filhos eram todos qualificados. E, eles eram tão qualificados em termos de conhecimento, em termos de sadachara, que é etiqueta, de comportamento ideal. Eles eram tão qualificados que, embora fossem kshatriyas, eles eram superiores aos brahmanas em conhecimento e em virtudes brahmânicas. Então, todos eles, os 100, foram a um congresso que aconteceu para onde iriam se reunir brahmanas muito eruditos para tratar do conhecimento Vaishnava. E nesse congresso que ocorreu em Bharatavarta, deixa eu ver aqui, Brahmavarta, eu tenho aqui uma colinha, Brahmavarta. Então, eles se reuniram aí nesse congresso em Brahmavarta, e Rishabhadeva também foi. E nesse lugar, publicamente, numa conferência pública, com todos os 100 filhos e mais todos os outros grandes brahmanas eruditos do congresso, ele então dá as suas célebres instruções para seus filhos. E as instruções de Rishabhadeva para seus filhos, que são bastante famosas, vai tratar exatamente Bhagavata Dharma. O tema é Bhagavata Dharma. Ele queria explicar o Dharma supremo, o serviço devocional, que uma pessoa, especialmente um líder brahmana, um líder kshatriya, nunca deve rejeitar ou se afastar do Bhagavata Dharma, do serviço devocional. Entre todas as instruções dadas por ele, por Rishabhadeva para seus filhos, tem uma que é muito famosa, que foi falada por Prabhupada muitas vezes. O verso é: Gurur nasasyat, swajano nasasyat, pita nasasyat, janani nasasyat, daivan natatsyan napatischa sasyam, namochayeya samupeta mrityum. Que quer dizer que aquele que não pode liberar os seus subordinados do ciclo de nascimentos e mortes nunca deve atuar, nem como mestre espiritual, nem como pai, nem como esposo, nem como mãe. É interessante que também apresenta essa classificação, nem como mãe, nem como semideus adorável. E é preciso, para aceitar a posição de pai, de mãe, etc., de mestre espiritual, etc., é preciso estar preparado para separar, para liberar os seus subordinados do ciclo de nascimentos e mortes. E é claro que estamos falando de outro momento, de outra era, que ainda não tínhamos chegado na era de Kali. E por que eu disse que acho relevante que também cite a posição de mãe? Porque, em geral, não a posição de mãe está dentro do contexto familiar, dentro da literatura védica, e a mãe tem a sua função assim definida dentro da cultura védica, e nem sempre é mencionado. Evidentemente que há inúmeras histórias com muitas mães maravilhosas. Imagine que o próprio Krishna, do Bhagavad Gita,
vai chamar Arjuna de Kaunteya e também de Partha. Kaunteya significa filho de Kunti, filho da mãe Kunti, né? E Partha significa filho de Pritha, que é o nome de Kunti depois que ela foi dada, melhor, quando ela nasceu. Quando ela nasceu, ela recebeu o nome de Pritha. E depois que ela foi dada em adoção para o rei Kunti-Bhoja, ela passou a se chamar Kunti. E ela foi uma princesa de primeira classe, especialista em sadachara, em etiqueta, e também uma rainha perfeita. E Arjuna é chamado por Krishna nesses momentos, chamado de Kaunteya e Partha, quando Krishna quer levantar a autoconfiança de Arjuna e fazendo reconhecer a posição importante de sua mãe, porque dizendo: você é filho de uma mulher chamada Kunti, e essa mulher Kunti deu a vida para proteger vocês da perseguição do rei Dhritarashtra e de tantos outros perigos que vocês passaram. E então Krishna quer mostrar para Arjuna que ele pode adotar as instruções que Krishna está dando. Isso é tão interessante que, posteriormente, quando Krishna deixa o planeta e volta para o mundo espiritual com o seu corpo e tudo mais, Arjuna, que estava em Dwarka, a essa altura, tinha acompanhado Krishna quando Krishna saiu de Hastinapura para a viagem e ficou lá uma grande temporada. Quando ele volta para Hastinapura, ele volta e o Yudhishthira pergunta para ele: o que aconteceu? Por que você está com essa cara xoxa? Por que você está com essa cara assim de depressão? O que está acontecendo com você? E faz várias perguntas para ele. E ele termina perguntando, Arjuna está muito para baixo mesmo, down, então pergunta: o que aconteceu? Por acaso o seu grande amigo Krishna deixou o planeta? Então Arjuna diz: sim, deixou o planeta e não me resta mais nada. A única coisa que me resta são as instruções dele, as instruções de Govinda, que foram dadas a Arjuna de maneira especial. Em que momento? No momento da guerra de Kurukshetra, na batalha de Kurukshetra, quando Krishna falou o Bhagavad Gita. Então, tudo isso está conectado numa rede de conhecimento para fortificar o Bhagavata Dharma, o mesmo tema que Rishabhadeva apresenta para seus 100 filhos e para todos os participantes daquele congresso de brahmanas eruditos, pessoas inteiramente qualificadas. Não era algo de nível primário, era algo assim de nível de tipo pós-doc, já numa posição academicamente falando de muito superior. E assim, Rishabhadeva dá essa instrução. Rishabhadeva, depois de dar essa instrução, então começa a se preparar para deixar deixar o reino com seus filhos. E ao deixar o reino com seus filhos e para deixar, ele então começa a praticar Jada Yoga, que é o que o texto de hoje do décimo verso desse capítulo, do capítulo 7, Prabhupada vai explicar. Jada Yoga, um tipo de yoga que hoje ninguém faz, nem quer fazer. Que praticante de yoga iria querer arrancar fio por fio de sua barba? Imagine, sem nenhum instrumento, somente para poder aprender a tolerar a dor, não é? Então, esse tipo de yoga todos admitem que está já fora de moda. Mas a prática de yoga, como o Prabhupada diz, tem sempre o objetivo de controlar os sentidos. E isso ocorre também na prática de Bhakti Yoga. Só que a maneira de controlar os sentidos em Bhakti Yoga é diferente da maneira de controlar os sentidos em Ashtanga Yoga, de controlar os sentidos em Jada Yoga, ou qualquer outro tipo de yoga. Em Bhakti Yoga, os sentidos são controlados através de se ocupar com objetos dos sentidos que são oferecidos
à suprema personalidade de Deus através de yaga, sacrifício. Então, essa mística, de acordo com o Bhagavad Gita, essa mística de oferecer a Krishna e faz com que o objeto de oferenda seja transcendental, a pessoa que está oferecendo seja de natureza transcendental e aquele que vai receber a oferenda já está na plataforma transcendental. E o que acontece? Quando o yajna é feito, então as ações resultantes daquela ação, daquele yajna, se fundem na transcendência. E qual é o resultado disso? O resultado de que as reações daquela ação se fundem na transcendência é que aquelas reações se tornam akarma, ou seja, não tem reação a pagar quem atua de acordo com o yajna, com sacrifício, oferecendo todas as suas ações a Krishna. Isso é muito bem trabalhado na primeira sática do Bhagavad Gita, os primeiros 6 capítulos, que tratam de Buddhi Yoga, ou Nishkama Karma Yoga, que vai desde o capítulo 2, aí passa o capítulo 3 trabalhando esse mesmo tema, o capítulo 4, Krishna vai descrever a importância do conhecimento transcendental. Depois do capítulo 5, Arjuna volta a perguntar sobre o mesmo tema e Krishna decide, agora eu vou explicar de uma vez por todas. E explica de uma vez por todas o quê? Explica Nishkama Karma Yoga, ou seja, oferecer as suas ações em yajna, em sacrifício, com conhecimento transcendental, e este conhecimento transcendental vai eliminar as reações das ações, fazendo esse processo que eu acabei de explicar aqui. Então, é muito interessante que Rishabhadeva tenha atuado dessa maneira, que Krishna tenha aceito vir como filho de Nabi e Merudev, na forma de Rishabhadeva, e que tenha realizado todas essas atividades para o benefício do planeta Terra, dado um exemplo maravilhoso, tenha deixado filhos maravilhosos, especialmente Bharata Maharaj, o grande Bharata Maharaj, conhecido Bharata Maharaj, e que ele próprio tenha se tornado essa pessoa inteiramente autocontrolada através do processo de yoga mais exigente, mais radical possível, esse Jada Yoga. E então, o que as escrituras mais especializadas falam, como, por exemplo, o Sri Chaitanya Charitamrita. O Sri Chaitanya Charitamrita vai dizer que aqueles que são bhaktas de Krishna, Krishna Bhakta, são sempre pacíficos, estão sempre em paz. Krishna Bhakta Nishkama. Por quê? Porque porque estão livres de desejos, praticam Nishkama Karma Yoga, estão livres de desejos. Então, eles estão livres de desejos porque eles fazem o sacrifício de todas as suas atividades feitas para Krishna. Então, Krishna Bhakta Nishkama Ataeva Shanta. Por isso, eles são sempre pacíficos. E o exemplo de Rishabhadeva é exatamente de paz interior que se exterioriza socialmente. Então, coletivamente, toda a sociedade vivia um momento de paz. E essa paz se originava de dentro do coração de Rishabhadeva. Por quê? Porque tudo que ele fazia como a pessoa suprema era em termos transcendentais, de natureza transcendental, já fundidos com a transcendência pela própria capacidade dele como personalidade de Deus. Então, esse verso do Chaitanya Charitamrita vai explicar também que Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakale Asanta, que aqueles que são Bhukti, Mukti, Siddhi, que são sempre, e Kamis, que são sempre dedicados às atividades comuns da vida, do karma, que são dedicados à liberação, mukti, ou que são dedicados aos poderes de yoga, os siddhis yógicos, ou que são dedicados a satisfazer todos os seus desejos, eles são sempre impossibilitados de paz interior.
O Srimad Bhagavatam vai descrever Rishabhadeva, então, como essa pessoa do mais alto nível de autorrealização espiritual. E no quinto canto, que se descreve as atividades de Rishabhadeva com mais detalhes, aqui Prabhupada faz um prelúdio, explicando só pelo tema Encarnações Anunciadas, mas no quinto canto vai descrever as atividades específicas de Rishabhadeva. No quinto canto, capítulo 6, tem um verso que eu selecionei aqui para vocês. E este canto, aqui na Argentina, onde eu estou, na sede do Instituto de Aladuta, no estado de Córdoba, eu só tenho em espanhol o quinto canto. Então eu vou ler, já traduzindo, se houver alguma falha, assim, paciência. Tá bem? Então é quinto canto, capítulo 6, verso 16. Vai dizer assim, Shukadeva Goswami continuou, o senhor Ishabhadeva é o amo de todo o conhecimento védico, dos seres humanos, dos semideuses, das vacas e dos brahmanas. Ele explicou suas atividades. Não, Shukadeva Goswami já explicou as atividades dele, que são puras e transcendentais e que destroem as atividades pecaminosas de todas as entidades vivas. Esta narração dos passatempos do Senhor Ishabhadeva é um manancial de tudo que pode ser considerado auspicioso. Qualquer pessoa que escute esses passatempos ou fale sobre eles, seguindo os passos dos acharyas, alcançará, sem sombra de dúvida, o serviço devocional puro aos pés de lótus do Senhor Vasudeva, a suprema personalidade de Deus. Aqui está uma bênção muito especial para aqueles que se dedicam a estudar esses passatempos. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de dar esse tema, porque quando eu parei para pensar, eu não tinha nada muito claro mais na minha memória de Rishabhadeva. Então eu disse, eu vou ter que ler, vou estudar tudo isso. Aí fui estudar e quanto mais eu lia, mais eu ficava encantado. E quando eu cheguei aqui, eu digo, opa, eu acabei de ler e entrar como um candidato ao serviço devocional puro aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, porque eu passei algum tempo aqui estudando as atividades do Senhor Ishabhadeva no Srimad Bhagavatam. Então, eu agradeço isso a vocês. Brincadeiras à parte, eu quero apenas expressar a minha alegria de estar em Sadhu Sangha com vocês assim, na leitura do Srimad Bhagavatam, e, mais uma vez, parabenizar vocês por esse esforço que fazem para que isso aconteça já há algum tempo. Muito obrigado, paramos por aqui. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição para responder. Jai Maharaj, obrigada. Ai, foi lindo, muito bom. Quantos detalhes, não é? Muita coisa mesmo. Muito bom. Nós temos aqui 40 pessoas, 42 nesse exato momento, que estão ouvindo a sua live. Vou dar aqui rapidamente passar pelas pessoas. Vanusa Vraja Devidasi, reverências. Pavaka Devidasi, Hélio Coelho, é o Haridas, não é? Denise Maia, Ronivan Magalhães, Kurunandanadasa, seu servo, Dayanide, Sundarang Devidasi, Melina, Lili, Joyce, sejam todos bem-vindos, viu? Flavínia, Adriana, Liu, Margavite, Krishna Vijaya, Michele, Natália, Carlos, Ashley. Ok? Nós temos perguntas. Tem mais aqui, ó. Vrinda Bhaktirasa, Luiz Carvalho, Krishna, Ana Escobar, Maturanata, Bhakti Marília. Ok. Pergunta. De Krishna Vijaya Devidasi. Mesmo que um devoto neófito que se aproxima de Krishna, prestando serviço, desejando ainda desejos materiais, este serviço é livre de karma? Sim, o serviço é livre de karma, mas os desejos materiais são satisfeitos e eles sempre têm uma semente de mais desejos. Então, isso é
a fase neófita é assim mesmo, mas o Jagya, o sacrifício, tem o poder transcendental de eliminar as reações. Já, obrigada. Tem outra aqui, deixa eu ver. Margaviti. Maharaj, gratidão por suas instruções. Como podemos sensibilizar as pessoas comuns a desejarem praticar sacrifícios transcendentais? O sacrifício especial para esta era é o sacrifício do cantar do Mahamantra Hare Krishna. Prabhupada fala indiretamente isso no seu significado, dizendo que Bhakti Yoga e tal. Então, o que nós podemos fazer é seguir os passos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e dos acharyas, especialmente de Prabhupada, o acharya fundador da ISKCON. Então, Prabhupada criou um movimento que tem como missão levar a mensagem do Senhor Chaitanya e levar o remédio para esta era, levar este remédio para toda a população. Então, temos muitas atividades, como distribuir praçada, especialmente distribuir livros, onde estão contidos essas informações, também cantar os santos nomes, fazer todo tipo de arte que possa levar os santos nomes para as pessoas, escrever livros, escrever artigos, dar entrevistas, falando, pregando, dar exemplo pessoal. Prabhupada dizia que o exemplo é melhor do que o preceito, melhor do que o conceito de perfeição. Né? Então, o exemplo perfeito vai apresentar a perfeição de maneira mais efetiva. Já é. Tem outra pergunta da Margaviti, ela faz assim, uma pergunta bem simples. Esses 100 filhos citados são gerados no útero de uma mulher sobre-humana? De uma mulher sobre-humana por causa da era, e também por ser filha, não, por ser uma pessoa assim, de uma natureza especial para poder se tornar esposa da própria Suprema Personalidade de Deus, né? A consorte eterna de Krishna é sempre Srimati Radharani. Então, ela era sobre... Mas a quantidade de filhos que se refere pode assustar a gente por causa da era, mas naquela época se vivia muitos e muitos anos. Não era como hoje, que se vive no máximo 100 anos, que não se tem dinheiro para sustentar mais de um filho. Tem gente que não quer nenhum filho porque sabe que vai também ter que gastar muito e, às vezes, não há estabilidade em termos de emprego ou capacidade financeira de sustentar. Então, o planejamento familiar é feito em termos de capacidade de sustentar, de educar, de conduzir os filhos para a sua própria independência. Então, mas nós sabemos, hoje, uma pessoa que tem 3 filhos já tem um número grande, 4 filhos já é assustador, para não falar de outros números de filhos, né? Agora, há algumas gerações atrás, nossos avós, por exemplo, tinham 8, 9, e nossos bisavós tinham 12, 15, né? Até 20. É comum isso. Na minha família tenho bisavós que tiveram 23. Então, isso é de uma mulher só. Elas casavam muito jovens e tinham enquanto estavam em sua fase produtiva, elas tinham filhos. Isso era comum. Então, sem filhos, nessa situação toda especial de ser esposa de Rishabhadeva, era bem possível naquela época. Já, obrigada. Eu tenho uma pergunta, acho que não tem mais pergunta, não. Eu achei interessante porque essa parte de controlar os sentidos, né, é um desafio, né, pelo menos para mim, e aí eu fico pensando que a gente às vezes quer buscar outras alternativas, não é? De como que controlar os sentidos, até mesmo para servir. E aí eu achei essa parte muito interessante do verso de hoje. E a minha pergunta, voltando para o karma, porque é controlar os sentidos para servir, né, vamos assim dizer, servir, o objetivo de servir Krishna. E aí eu fico pensando, né, a maior parte do nosso tempo, não sei, né, eu
não estou totalmente consciente de Krishna, né? Fazendo, por mais que eu vou fazer isso aqui para o senhor, né? Quero te satisfazer, enfim, você fica mesmo no querendo, com vontades, mesmo para satisfazer. Tem momentos que isso não acontece. Então, o karma vai continuar sendo gerado, porque para ser a karma, né, você precisa estar com esse nível de consciência. Como é que funciona isso? Porque tem que ficar 24 horas mesmo pensando em Krishna, assim, a todo momento. Funciona um pouco diferente da maneira científica que este mundo funciona. O paradigma científico é muito preciso. Então, a gente raciocina de maneira precisa, porque a gente está sendo educado no paradigma científico. Porém, há um paradigma transcendental. O paradigma transcendental inclui a interpessoalidade. Quando alguém se dedica a Krishna, está se dedicando à suprema personalidade de Deus, que tem poder místico para modificar toda a natureza material. Por exemplo, se estudamos o Bhagavad Gita minuciosamente, vamos ver que todas as vezes que Krishna fala de alguma situação em que ele muda a natureza material, ele diz: observe o meu poder místico. Então, isso está sempre no Bhagavad Gita algumas vezes. Então, Krishna tem o poder de modificar a natureza material. E também vamos encontrar no Bhagavad Gita que Krishna pessoalmente protege o seu devoto. O capítulo 8 vai dizer isso, porque Krishna apresenta como uma pessoa pode voltar ao mundo espiritual, ou melhor, pode se liberar após a morte, porque Arjuna, no capítulo 8, quer saber a respeito de Prayana Kale, ou o momento da morte. Krishna explica e vai explicar no capítulo 8, que é Alcançando o Supremo, vai explicar que há momentos auspiciosos e inauspiciosos, mas que para os bhaktas e bhaktins, para os seguidores de Bhakti Yoga, o próprio Krishna facilita, favorece. Então, a relação de serviço a Krishna é baseada na interpessoalidade. A diva, como indivíduo, se relacionando com Krishna como indivíduo. E Krishna dá uma grande força. Quando nós estamos atarefados, servindo no dia a dia, podemos não estar servindo diretamente a Krishna na forma, por exemplo, da deidade, ou cantando seus santos nomes diretamente, que são as experiências mais próximas de Krishna que temos. Mas podemos estar servindo outros devotos. Podemos estar fazendo um serviço devocional indireto. Por exemplo, um serviço bem conhecido, construir um carro de Jagannatha para o Ratha Yatra. Então, pode parecer que a pessoa está ali trabalhando com prego, trabalhando com madeira, trabalhando com força, fazendo força ali para poder construir, mas aquilo é exatamente meditação em Krishna. Tem o mesmo efeito da meditação, porque ele está querendo fazer o melhor para Krishna. E o mais trivial nosso, cozinhar. Cozinhamos ali na nossa própria cozinha, mas sabemos que vamos oferecer a Krishna. E quando oferecemos a Krishna, mesmo que a gente estivesse com algum desejo de desfrutar, ou pensando nos nutrientes que iriam melhorar nossa saúde com aquele alimento, quando oferecemos a Krishna, ocorre o poder místico de Krishna de transformar a qualidade material em potência espiritual. Isso é explicado também na nossa filosofia. Obrigado pela pergunta. Já é nossa sincera gratidão. Oi, Chaitanya. Chaitanya está aqui com a gente. Hare Krishna. Chaitanya. Grande Da última Maharaj. vez, Hare Krishna, Chaitanya. Da última vez eu senti sua falta. Então, eu tenho uma pergunta também. Também, primeiro, Pois gostaria de agradecer pela sua aula, excelente. Ô, Maharaj, o senhor mesmo falou na sua aula aí que quando o senhor estudou sobre o Shabadeva, o senhor ficou inspirado, e nessa conclusão aí tem essa bênção, né? Só de ouvir esses passatempos, a gente se eleva, né? Purifica. Mas
Mas minha pergunta é a seguinte: por que Krishna executa um passatempo de praticar um yoga que pouquíssimas pessoas podem praticar? Qual o propósito de praticar de uma prática dessa difícil? Qual o propósito? Não era para esta era. Em eras passadas, Rishabhadeva não foi o único. Ele adotou aquela posição e chamou tanta atenção porque ele era a própria suprema personalidade de Deus. Isso se explica que ele fez aquilo para dar exemplo. Ele fez aquilo para mostrar o mais exagerado exemplo de controle dos sentidos. No quinto canto, nos significados, Prabhupada vai explicar isso. Ele era tão desapegado que mesmo quando ele abandonou o corpo, né? Quando o corpo dele, transcendental, foi consumido por um incêndio florestal, ele não reagiu. Ele simplesmente aceitou. Mas ele é Krishna, é diferente, né? Ele é Krishna. Jai, perfeito. Muito obrigado. Nossa sincera gratidão pela sua presença aqui com essa aula, com tanto conhecimento que a gente precisa aprender através de você. Muito bom mesmo. Estamos aqui com quase 50 pessoas online, isso é maravilhoso, já de manhã, ouvindo esse néctar. Nossa sincera gratidão mesmo, viu? Obrigado a vocês e agradeço a todos que estão participando. Obrigado. Haribol.